Saudamos a amada igreja, os amados irmãos e irmãs, no amor, na paz e na alegria que há no Espírito Santo e no Senhor Jesus. Estamos aqui nesta manhã e eu sempre digo: que bom que você acordou cedo para ir para a igreja, porque se você ficasse na cama, você ia ficar rolando para lá e para cá, o sono ia embora, você ia perder a manhã. Mas você fez uma escolha. Eu sempre digo, irmãos, que a nossa vida, e aí eu concordo com o Rick Warren, muita gente torceu o nariz para o livro dele, Uma Vida com Propósitos. Eu quero dizer, cristão que não tem propósito na sua vida não sai do lugar. A gente só levanta numa manhã, por exemplo, fria, não é o caso de hoje, fria ou chuvosa, ou você está um pouco doente e vai para a igreja porque você colocou propósitos. Agora, duro é o crente que só vive pelo sentimento. Se ele acorda de manhã e fala: hoje eu estou com vontade de ir na igreja, ele vai. Se ele acorda e fala: eu estou com uma preguiça, ele não vai. Pastores não tem que escolher, ele tem que ir para a igreja, quer ele esteja doente, quer ele esteja bem, quer ele esteja com dor de cabeça, quer ele esteja mal, ele vai para a igreja. Mas não são apenas os pastores que devem fazer. Todos os cristãos devem colocar propósitos em sua vida. E colocar o propósito de estar de manhã na casa de Deus é bênção. E colocar o propósito de estar no domingo à noite é bênção. E colocar o propósito de estar na reunião de oração é bênção. Vamos abrir nossas Bíblias, que o sermão não é sobre isso, né? João, Evangelho de João, capítulo 17. Um pedaço que nós vamos ler da oração sacerdotal de Jesus. Uma oração belíssima, maravilhosa que Jesus deixou para nós. Nós vamos ler do verso 20 a 23, Evangelho de João 17, do verso 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, que no caso somos nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? E agora em Efésios, um pouquinho para frente, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2. Versículo 19 e 20, versos 19 e 20, Efésios 2, 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? Eu quero aqui enfatizar: sois da família de Deus. Irmãos e irmãs, a vida cristã, ela é recheada de inúmeros aspectos, de inúmeras obrigações, de inúmeros imperativos. E eu faço aqui a seguinte pergunta:
qual seria aquele aspecto da vida cristã que nos é mais difícil de viver e obedecer? Qual seria a área que o povo de Deus mais tem falhado? Orar em nosso quarto é fácil. Fazer aquela devocional diária sozinho é fácil. Subir ao monte e passar ali um tempo de contemplação é fácil. Difícil mesmo é quando se desce de lá e somos remetidos por Deus em meio a uma congregação, para que ali experimentemos uma vida genuína de comunhão. Então eu quero dizer nesta manhã, amados, que um dos aspectos mais difíceis e que nós mais tropeçamos na existência cristã, sem dúvida alguma, é da vida em comunhão com o próximo, com o meu irmão. Sabe por quê? Porque logo que a gente desce do monte da transfiguração, estava tudo muito bem lá, e como Pedro nós dizemos: Senhor, é bom estar aqui, Senhor, é bom ver a tua glória, Senhor, eu quero estar sempre unido a ti neste lugar. E Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos descer, que o nosso negócio é lá embaixo. E logo que a gente desce, a gente percebe, a gente sente na pele que as pessoas são complicadas, que as pessoas são instáveis, que as pessoas algumas vezes são dóceis, outras vezes não. Nós percebemos e sentimos na pele que tem pessoas que são casca grossa. Algumas pessoas são confiáveis, outras nem tanto. Algumas pessoas você pode contar com elas, outras não. E amados, provavelmente iremos falhar nesse processo, o processo de comunhão. É sem dúvida um dos aspectos mais difíceis na vida do cristão, e talvez um dos mais importantes, e que portanto não pode ser negligenciado. Olho para mim e é forçoso admitir que nem sempre eu consigo atender, ouvir, sentar-me ao lado dos que precisam de mim, e mesmo quando o faço, sei que deixo a desejar, porque reconheço que a vida em comunhão é muito difícil, e o Senhor não quer que eu abra a mão dela. Ficar sozinho em casa lendo a Bíblia é muito fácil. Todos os dias pela manhã, abrir num texto e ler o pão diário é fácil. Ler no cenário é fácil, porque a gente faz sozinho. O duro é quando a gente fecha o cenário, fecha a Bíblia e vai de encontro ao outro. E por que, irmãos, é tão importante viver em comunhão? Primeira razão: a vida do cristão não é e não pode ser solitária, nem individualista.
A salvação é individual, mas a vivência desta salvação será sempre comunitária. Se você tirar da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, tudo aquilo que diz respeito à vida comunitária, não vai sobrar nada. Livro de Atos não sobra um capítulo. As cartas paulinas, tudo que ele escreve é para a vida comunitária. Portanto, amados, se Deus disse que é importante, é porque é importante. E eu não posso prescindir desta forma de vida. Hoje em dia está crescendo muito uma coisa que é uma excrescência, um desvio, um ser deformado, um Frankenstein. É o crente sem igreja. Ele fala assim: não, eu creio em Deus, nossa, eu leio a Bíblia todos os dias, pastor, eu faço a minha devocional. Ah, mas eu não aguento mais igreja. Então eu vou lhe dizer: você não aguenta mais Jesus, porque a igreja é corpo de Cristo. É impossível viver-se sadiamente uma fé cristã, sem que estejamos inseridos numa comunidade de fé e sem que estejamos vivendo em comunhão. Jesus reuniu gente diferente, raças diferentes, personalidades diferentes, no mesmo lugar. Numa comunidade de fé, tem gente fleumática, não se preocupa muito com nada, está sempre numa boa e tal. Mas também reuniu gente sanguínea, que o sangue está sempre fervendo, que tem muita energia, mas às vezes dá um pico de energia para cima e depois perde toda a energia e cai lá embaixo. Existe gente com uma força muito grande, que é capaz de construir. E existe gente melancólica, muito voltada para si mesma, olhando sempre muito para as suas dores, muito olhando para os seus problemas. Às vezes não consegue enxergar muito o outro, porque só olha para si, para si, para si. Mas Deus reuniu todo esse pessoal e falou: agora vocês são família de Deus. E eu queria que você dissesse: glória a Deus por isso. Deus me aceitou. Deus me aceitou com todos os meus defeitos. Deus me recebeu e disse: agora você faz parte da família de Deus. Portanto, amados, nós somos uma família de fé, de amor e de compreensão. E quando nós falamos de família, qual que é a essência de uma família? É um relacionamento. Família gasta tempo junta. Hoje em dia, é verdade, temos aí muitos problemas de horários que não batem. Mas como é bom poder, por exemplo, no domingo, reunir a família no almoço e falar dos acontecimentos e fritar o pastor lá no enquanto você come. Pastor à milanesa. Falar das coisas boas de Deus, falar das coisas boas da igreja, falar das coisas boas dos irmãos. Amados, nunca fale mal de ninguém na frente dos seus filhos. Eles estão ouvindo, hein?
Eles estão ouvindo. Esses dias eu vi uma charge. O pastor foi visitar um homem e o pastor chega na casa, então tem um filhinho assim pequeno olhando: ô pai, aquele homem que o senhor não gosta chegou. Pelo menos nunca aconteceu isso comigo, né? É que vocês vão avisar o filho: não fala que o pastor não é isso. Mas irmãos, família gasta tempo junta. Família expressa apreciação um ao outro. Irmãos, como é fácil criticar e como é difícil elogiar. Às vezes nós somos solidários com uma situação ruim, e claro, devemos ser, mas quase nunca somos solidários quando a pessoa alcança algo, terminou o seu curso, venceu uma etapa. E é tão fácil expressar isto. Família, então a família expressa apreciação um ao outro. E família é aquela capaz de resolver os problemas na crise. E é muito bonito, às vezes a família está meio assim, meio dispersa, né? Cada um falando uma coisa, de repente um dos familiares foi constatado, ele tem uma doença grave. Irmãos, de repente toda a família se une para dar uma força para aquela pessoa. Então muitas vezes a crise, ela não vai afastar os membros da família, mas a crise vai torná-los mais próximos uns dos outros. Eu não importo que a crise chegue da nossa família maior, da igreja. O que eu me importo é como as pessoas vão reagir diante da crise, porque uma verdadeira família se une, se fortalece para lutar contra aquela dor que chegou, contra aquele inimigo que chegou. Resumindo, família tem comunhão e mutualidade. A palavra comunhão vem de koinonia. Aparece muito no livro de Atos. É aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros. Isso é comunhão, isso é koinonia. E mutualidade, a gente não costuma ouvir muito essa palavra, mas ela é fundamental numa vida de comunhão. Mutualidade é reciprocidade. Mutualidade é o dever que cada crente tem para com o outro. Eu dependo de você e você depende de mim. Eu não sei se você já percebeu, mas tudo o que você faz na vida cristã tem a ver com o outro. Então eu quero dizer, amados, que mutualidade é a vida da igreja. Se a pessoa não praticar a mutualidade, ela está isolada e ela está em pecado. Mas ela é muito crente, ela é muito, ora muito, ela não traz problema nenhum, mas também não ajuda ninguém. Está sempre fechada em si mesma. Quando nós estivemos aqui semana passada falando daquele projeto no Senegal, como existe o projeto em Moçambique e tantos outros, irmãos, é para a gente aprender a olhar para fora, a olhar para o outro, porque a nossa família não é aquela
apenas que se reúne aqui na Rua das Figueiras 197. A nossa família está espalhada pelo mundo. É por isso que a Bíblia fala da comunhão dos santos. E eu pude chegar domingo passado lá na igreja em São Luís, em Senegal, e pregar e ser chamado de irmão, porque ali também está a minha família. Vejam como é importante essa mutualidade. Eu distribuí para algumas pessoas um versículo bíblico que eu vou chamar aqui dizendo onde é que está, e quem pegou esse texto, coloque-se em pé e leia bem alto. Vamos ver o que é mutualidade. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Romanos 15:7. Acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Acolhei-vos uns aos outros. 1 Coríntios 12, 25 e 26. Cooperem os membros em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regocijam. Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Esse suportar-vos uns aos outros, eu preciso explicar. Não é você dizer assim, meu Deus, tem que suportar aquele irmão. Meu Deus, tem que suportar aquele pastor falando. Suportar-vos uns aos outros é sede suportes uns para os outros. Continuando, Gálatas 5, 26. Está escrito, não tendes inveja uns dos outros. Tiago 5, 9. Irmão, não vos queixeis uns dos outros. Para de reclamar. Tiago 4, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Para de falar mal do seu irmão. Gálatas 5, 15. Não vos porteis e devorais uns aos outros, para que não sejais mutuamente destruídos. Estava tendo umas brigas lá na igreja da Galácia. E Paulo falou assim, vocês ficam brigando tanto, vocês vão se devorar uns aos outros. Irmãos, não vos devoreis uns aos outros, por favor. Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros. E Tiago 5, 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Amém. Confessar os pecados e orar uns pelos outros, para a gente ser curado. Irmãos, eu coloquei, foram 11 versículos. Sabe quantos tem no Novo Testamento? 36. E na Bíblia, quando Deus fala uma coisa, é porque é importante. Se fala uma vez é importante, se fala duas é muito importante, se fala 36, eu preciso prestar muita atenção e vivenciar isto. Isso chama mutualidade. Todas as vezes que fala uns aos outros, eu para fazer para você, você para mim e eu para você. Mutualidade, irmãos, implica obediência, porque todas as ações que envolvem mutualidade são tratadas na Bíblia como imperativo, estão na forma imperativa, ou seja, não é você faz se você quiser. E a gente sabe que se está no imperativo e foi Jesus que falou, então eu não tenho escolha, eu preciso fazer. São ordens de Jesus. Mas eu creio que todos nós percebemos, irmãos, que está cada vez mais difícil em nossos dias viver esta mutualidade. Sabe por quê? Jesus disse por quê. Está lá em Mateus 24, 12. Jesus disse assim:
e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, hoje em dia, o amor esfriou. Por conta da iniquidade que se espalhou. Por conta do individualismo que está tomando conta da nossa geração. O amor esfriou. E por conta disto, amados, nós temos muita dificuldade em viver em mutualidade. É um tal de hipersensibilidade. Alguém olhou feio para você, você já não olha para a cara da pessoa. Alguém falou, não vou mais nessa igreja. O pastor pega no pé, no sermão, eu vou procurar uma que fale de prosperidade. Irmãos e irmãs, nós precisamos mudar esta situação. Tem uma frase que diz assim: ame as pessoas e use as coisas. Esta deveria ser a forma cristã de se viver. Ame as pessoas e use as coisas. Mas hoje mudou. Ame as coisas e use as pessoas. Então as pessoas, elas são importantes se elas podem fazer algo por nós. E se não podem, eu descarto. Na família de Deus não é assim. Se a cultura do mundo é o individualismo, a igreja precisa viver a mutualidade, a reciprocidade, a união, o amor fraterno. Como é que o mundo vai crer em Jesus se nós não vivermos isto? Será que o mundo vai crer em Jesus por causa de nossas programações? Será que o mundo vai crer em Jesus se chamarmos o cantor Thales Roberto para fazer um show? Aliás, ele disse que está voltando, podia não ter voltado, mas está voltando. Ele saiu fora, viu que a coisa lá no mundo secular não está fácil, ele vai voltar para o seu público, que infelizmente às vezes, bom, deixa para lá. Né? Então será que o mundo vai conhecer que Jesus está conosco se convidarmos o Thales Roberto para vir cantar? Será que o mundo vai conhecer que Jesus reina entre nós com aquelas grandes programações? São Paulo vai ser abalada. Esqueça. Nós acabamos de ler em João 17. O mundo vai crer que Jesus está em nós se vivermos em união. O mundo vai olhar e falar assim: como é que pode pessoas tão diferentes, de diferentes graus de conhecimento, com diferentes graus sociais, estão juntas e se amam? Jesus disse na sua oração sacerdotal: o mundo vai conhecer que eu estou reinando no meio da comunidade de fé, se as pessoas se amarem e se as pessoas forem uma. Por isso, irmãos, nesta manhã, eu quero dizer que viver em comunidade, e eu estou terminando, é reconhecer que Cristo, Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trino, nos deu o exemplo de reciprocidade, de amor, de respeito. E como é bom a gente estar numa comunidade de fé e receber uma oração, alguém nos ligar e orar conosco, receber um abraço, receber uma palavra de conforto, receber uma visita, receber um gesto amável. Eu
preciso do outro. Nos meus momentos de incerteza e desânimo, eu preciso que o outro me exorte, me console, me faça relembrar as palavras da salvação. Portanto, amados irmãos e irmãs, é sempre bom saber que uma vida de fé nos levará, uma vida autêntica de fé, nos levará de encontro ao outro. Se você tem vivido uma vida distante, despreocupado com os outros, e às vezes é muito comum ouvir assim: eu já tenho problema suficiente, eu não quero mais problemas. E aí a pessoa passa 100% da existência dela pensando nos seus problemas, acorda com os seus problemas, dorme com os seus problemas e não tem vida porque só pensa nos seus problemas. E eu quero te contar um segredo, se você é assim. Todas as vezes que você levanta a sua cabeça e olha para o problema do outro e expressa para com o outro uma amizade, uma palavra de conforto, uma ajuda, Deus vai cuidar do seu problema. É uma lei espiritual esta. Enquanto nós olhamos para o outro e nos preocupamos com ele, Deus cuida do nosso problema. Você quer deixar em melhor mão do que esta? Mas para que isto aconteça, eu preciso olhar para o outro. E eu termino a minha palavra recitando o Salmo 133. E tem uma grande surpresa no final do Salmo 133, que às vezes nós olhamos muito o primeiro versículo e esquecemos do último. Abra sua Bíblia. Vamos ler juntos o Salmo 133, ele tem apenas 3 versículos. Diz assim, vamos ler juntos? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vocês perceberam a grande surpresa do final? Nós conhecemos de cor e salteado o primeiro versículo. Como é bom viverem, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas amados, se nós vivemos desta forma, unidos, em mutualidade, em amor, sabe o que Deus faz? Ali ordena o Senhor a sua bênção. É por isso que eu busco uma igreja unida, que se ama, que se respeita, que demonstra amor, cuidado e carinho, porque se nós fizermos isto, Deus ordena a bênção dele. E eu quero isto para a minha vida, eu quero isto para a minha família, eu quero esta bênção para a minha família, e eu quero esta bênção para esta comunidade de fé. Se caminharmos cada vez mais unidos, Deus vai ordenar a sua bênção. Feche os seus olhos, se coloque em pé. Oremos. Amado Senhor, nós queremos esta bênção. Amém. Ordena, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios.
mas nós reconhecemos que precisamos viver unido. Precisamos estar em comunhão, reconhecendo que a mutualidade uns aos outros será a base da nossa vida. Eu oro por mim, mas eu oro por você também. Eu olho para a minha vida, mas olho para a sua também. Eu quero me preocupar com você. Eu quero interceder por você. Eu quero estar junto a você. Porque todas as vezes que nós fazemos isto, o Senhor ordena a sua bênção. Amém. Ó Deus, que haja cada vez mais desta bênção em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis aceitar, amados irmãos e irmãs,